Oi, gente, tudo bem com vocês? Sabe a mais? Sejam bem-vindos à TV Maia. No vídeo de hoje, a gente vai continuar comentando sobre a nova temporada de The Last of Us. Você tá bem? Mas antes de começar, por favor, deixe seu gostei e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então vamos lá pro vídeo. Porque no vídeo que eu fiz aqui no canal, né, no caso comentando sobre primeiras impressões sobre o primeiro episódio, né? Então eu decidi continuar comentando sobre a temporada inteira. Então vamos lá, porque tem bastante coisa para a gente comentar. Nesse segundo episódio é tão traumático que eu nem preciso resumir tanto assim, porque realmente esse segundo episódio é a morte do Joel e realmente sobre a situação que acaba acontecendo, que é a morte dele, zumbis, né, no caso, atacando a cidade deles, né, no caso. Então acontece isso. E a morte do Joel, sinceramente, foi tão chocante pra mim, porque eu praticamente esperava, porque eu tenho um pouco de contexto sobre o jogo, então eu já esperava por isso, só que eu fiquei tão impressionada de que a série tá muito realista a essa questão de ser muito bem adaptada do jogo, sabe? Até o visual bem centralizada, onde acerta a faca no jogo. Então achei tão impressionante a cena no jogo quando isso acontece na série. Eu achei tão impressionante porque, nossa, tá muito perfeito. Perfeito, sério, realmente, sabe? Então eu fiquei impressionada por causa disso. Já no próximo episódio, né, no caso, a gente... Quais são os próximos passos da Ellie, né? Após que o Joel tá morto, né? Então, a votação do próprio Congresso, que eles queriam dança da morte do Joel, mas o Congresso decide que não. Mas é óbvio que isso não é de a Ellie. Então ela decide fazer vingança da morte do Joel por ela mesma, só que a Gina, ela praticamente acompanha junto com ela. Então a gente vê essa nova aventura da Ellie tentando fazer a vingança do Joel. É meio complicado porque eles não praticamente se falavam há muito tempo e do nada ela decide fazer vingança por ele. Eu acho um pouco hipocrisia, né? Como se diz. Então, querendo vingança por ele, certo? Que ela estava maltratando ele ao longo desses anos. Então, eu achei um pouco em crise ao lado dela. Mas, quem sou eu, né? Então ela invade a cidade de Nova Jersey para ir atrás da Abby e do grupo que matou o Joel. E no quarto episódio, a gente vê que a Ellie fala para a Dina essa infecção não pega nela, então ela é imune, né? Ela conta toda essa verdade pra ela, porque ela precisava contar, porque ela foi infectada novamente durante essa guerra, né? Então ela precisou falar obrigatoriamente para ela. Então a gente vê toda aquela cena de pressão entre as duas, se a Tina vai mesmo confiar nela, e por fim a Tina nada, no caso, acredita na Ellie. Só que ao meio disso, a Tina fala pra Ellie que ela tá grávida. Ela tá grávida do S, e depois de ela, né, no caso, contar toda a verdade, episódio que elas ficam pela primeira vez. Eu shippo as duas, eu gosto das duas juntos. Acho que a verdade das duas é bem construída e depois evolui como um relacionamento, né? Então eu gosto das duas, tem um contexto muito legal entre as duas, então eu gosto de que elas acreditam uma na outra, né? No caso, mesmo vivendo nessa guerra, né?
Então eu gosto das duas, eu gosto da personagem de Na, principalmente da atriz, né? Essa atriz que tá fazendo ela fez PLL. Essa última versão que teve, né? Ela fez a Noah. Gosto muito dessa atriz. Então ela tá fazendo muito bem essa personagem de Na. Então, eu estou, né, no caso, curtindo muito este casal. E a partir do quinto episódio, a gente vê que essa guerra e a vingança da Ellie começar mais estreita, sabe? Porque apesar de que elas têm essa habilidade de tentar defender uma a outra, mas elas conseguem se livrar com a ajuda do Jesse e do Tom. Eles saem lá da cidade e atrás delas, porque praticamente saiu sem avisar, né, no caso. Jesse e o Tom vão, né, no caso, atrás delas. E aí, nesse episódio que a Ellie, né, no caso, começa a sua vingança eliminando um de cada grupo que matou. Então, ela mata uma pessoa, né, no caso. E no sexto episódio, não chorei nesse episódio. Eu vi que muitas pessoas falando que esse episódio é sobre o Joe. Então, eu gostei muito desse episódio. Eu gostei de que traz o que realmente aconteceu entre o Joe e entre a Ellie. Porque os dois não se falam muito depois que eles entraram na cidade. É que o Joe, ele acaba matando uma pessoa que praticamente foi infectada. Porém, essa pessoa, ele era casado, então ele queria se... O nome, tá, gente? Aqui eu não tô lembrando o nome dele. Ele tinha uma esposa, né, no caso, morando junto com ele. Então, ele queria se despedir dela. Só que Joe, sendo cabeça dura, decide por ele mesmo que fazer esse sacrifício de matar ele, né, no caso. Só que ele mata ele, né, no caso, ela sabia de tudo isso. Então, quando foi contar a verdade para as outras pessoas, né, que é a esposa e o Tom que tava junto, ele fala outra coisa, outro tipo de história. Então, é neste momento que a Ellie, ela não aceita mais ficar calada, né, no caso. Então, ela fala toda a verdade. Só que a esposa do rapaz, né, no caso, é a psicóloga dele, né, do Joe. Então, fica puta com ele que matou o marido dela, né, no caso. Então, por causa desse motivo que o Joe e a Ellie não se falam. Então, por causa desse motivo que os dois ficaram brigados por muitos anos, a Ellie, eu entendo o lado da Ellie, eu entendo o lado do John, mas tudo se resolve conversando, gente. Tudo se resolve conversando. Então, são cabeça duras, não tem jeito. Então, o episódio é tão lindo. Então, eu não chorei. Eu sei que muita gente chorou nesse, né, no caso, episódio. Mas eu não chorei. Episódio que a Lina, no caso, descobre que foi o Joe que matou as pessoas lá do Vagalumes, né? Que praticamente queriam fazer cura com ela. Então, ele conta toda a verdade pra ela. Lá no finalzinho do episódio, né, no caso, já sabia que foi ele que matou toda aquelas pessoas que estavam junto para fazer a cura, né, no caso. Sabia de tudo. E já no último episódio, crise entre grupo, né, no caso. Então, o Jesse, ele acaba descobrindo que a Dinah está grávida dele. Então, ele quer meio que sobreviver até essa guerra acabar para a filha dele. Depois disso, mais duas pessoas morrem do grupo. Então, a partir disso, a Abby, ela vai atrás dessas pessoas ganhando os amigos dela. Então ela acaba matando o Jesse. Que pena. Ele morre. E além disso, o final desse episódio termina ela apontando a arma para Ellie. Então o episódio termina desse jeito. E mostrando a cidade como tá a Jessie, né, ali, né? Então, conclusão, será que a Ellie morre?
Eu acredito que não, porque acho que o jogo não faz sentido sem a Ellie, né? Então, ele não morre. Eu acho que a Abby é morta pela Dinah. Porque no final desse episódio, termina ela apontando para o Tom. E aí ele vem naquela situação, então, ela pedindo para não atirar nele. Então, cadê a Dinah? Eu acho que é a Dinah que praticamente mata a Abby. Então, eu acho que isso desce. E eu tô gostando muito dessa série. Apesar de que essa série tá muito realismo. Efeitos visuais, o cenário tá muito igual ao jogo, gente, tá incrível. Eu tô ansiosíssima para a terceira temporada. Diz que acho que vai ter mais de terceira temporada, porque The Last of Us, né, 2, né, não vai conseguir concluir em 2 temporadas. Eu acho que vai ter mais uma, além de terceira temporada. Mas vamos ver, vamos acompanhar o que vai acontecer na próxima temporada. Então é isso, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Um beijo, um abraço. Tchau!